É importante esse momento, então, de explicar o porquê da alfabetização visual, porque os elementos da linguagem visual vão constituir a imagem, assim como a gente pode fazer uma analogia que as palavras e as letras vão constituir a escrita. Claro que a imagem e a escrita elas têm suas diferenças em termos de comunicação, em termos de construção, mas são formas da gente lidar e interpretar com o mundo, né? E são coisas que a gente aprende de acordo com a nossa cultura, de acordo com onde a gente vive e de acordo com as nossas experiências. E em relação à linguagem visual, hoje a gente vai falar da linha. Mas antes de falar da linha, a gente tem que falar do ponto. Porque o ponto, me perdoem o trocadilho, é o ponto de partida, né? Antes de começar a linha, a gente faz um pontinho para iniciar ela, né? A gente posiciona o material de desenho, seja lá qual for, para continuar a linha no espaço. O ponto é a unidade primária de qualquer elemento da linguagem visual. E onde quer que o ponto esteja, ele direciona o nosso olhar. Como assim? Debs, pode passar para o próximo, por favor. Olha essa primeira figura. Onde vocês olham nessas três imagens? Na primeira, na do quadradinho e na do triângulo. Para onde que o olho vai? Para onde está o ponto, né? É igual quando a gente pega aquele negocinho de laser e o gato fica olhando para onde vai o laser, sabe? A gente é igual o gatinho buscando laser. Então, o ponto ele guia o nosso olhar. Nessa primeira figura, o ponto tá sem nenhuma outra figura para interferir na nossa visualização dele. Ali no quadrado, ele tá dentro de outra figura, né? Não necessariamente ele está dentro, porque, igual a Clara falou antes, o papel ele é bidimensional, né? Não tem essa profundidade. Então, é só uma impressão de que o ponto está dentro de alguma coisa. Ele está incluído, ele está fechado ali dentro do quadrado. E aí, na terceira, o ponto está externo ao triângulo. E em todas essas situações, os nossos olhos se voltam para o pontinho. Nessa segunda figura, essas duas figuras são do livro da Donis Dondes, da sintaxe da linguagem visual. É uma imagem para a gente pensar um pouco sobre a distância entre pontos. Como que essa distância de pontos interfere na visualização dessa flechinha para vocês? Vamos dar uma pensada. As distâncias são as mesmas? Aí, acho que se vocês quiserem também abrir o microfone e falar, se for mais fácil, fica à vontade, gente. Exatamente, gente. Aqui é suave. É mais fácil, assim, falar pelo microfone, eu acho, que tentar escrever isso tudo começa a ficar difícil. Tá, é como se fosse, tipo, a opacidade estivesse diminuindo, sabe? Eu não sei muito bem como descrever. Os pontinhos parece que estão menorzinhos na última, né? É isso? Sim. Uhum. Pontinhos mais juntos deixam a imagem mais compacta. Quanto mais junto o ponto, mais parece uma linha contínua, né? Mas se eles estão muito longe, a gente meio que imagina uma linha ligando eles de qualquer jeito, a nossa cabeça completa. Aumenta o número de pontos e diminui os espaços. Sim. A distância dos pontos faz a gente interpretar as imagens de formas diferentes, né? Quando eles estão mais distantes, a imagem parece menos compacta, né? Igual vocês colocaram. E quando os pontinhos estão mais juntos, parece uma linha contínua. Pode falar. A Naira também ela comentou aqui uma coisa sobre como o espaçamento pega dela parecer mais lenta. Você quer falar, Naira?
Então, para mim, parece que dá um movimento quando os pontos estão mais próximos e quando tem um espaçamento maior entre eles, a imagem parece mais estática, mais parada. Sim. Mesmo sendo parada nos dois casos. Uhum. É isso, é uma boa. Tem muito essa questão da percepção do movimento também, né? De como ela, porque o ponto ela parece, a gente percebe ela como marcação, batida, né? E a seta eu acho que é até do mesmo tamanho. A imagem com os pontinhos mais distanciados parece maior, né? Dá uma bugada, não dá? Deu uma bugada aqui. Dá uma olhada. Então, assim, o bidimensional ele prega muitas peças nos nossos olhos. Então, os elementos da linguagem visual eles têm esse poder sobre a gente de construir possibilidades que às vezes no mundo tridimensional a gente não conseguiria, sabe? É tipo os pincéis do Photoshop, quando você mexe na configuração deles, se você espaçar, eles são pontinhos, mas quando aproximados, eles formam uma linha, sim. E aí tem aquela coisa, né? A linha é uma sucessão de pontos. Os pontos podem estar separados e a gente imagina, a gente completa mentalmente essa linha, ou os pontos estão bem juntinhos um com o outro. Muito louco isso, né, gente? Eu lembro um pouco de molécula também. Sabe aquela coisa que quando as moléculas estão agitadas, elas se distanciam? E quando elas não estão, elas ficam juntinhas? Tem a ver com movimento também. Falando de molécula, eu nem lembro dessas coisas. Aqui é interdisciplinar. Interdisciplinar, você acha? Estudando tudo ao mesmo tempo aqui. Viu? Pode passar, Debs. Somos formados por linhas de moléculas. É sobre isso e tá tudo bem. Agora a linha, gente. Tá tudo bem. Tá passando. Nossa, peraí, tá passando um carro de som aqui. A linha, gente, ela é um ponto em movimento. Como assim? Como no papel a gente só tem as possibilidades de altura e largura, porque a profundidade tá basicamente impossível pelas condições materiais do papel, né? A linha ou ela vai para uma direção ou ela vai para outra. Quando a gente pega um lápis, a gente inicia num ponto e faz essa linha aí para uma direção. Então a linha é exato, a história do movimento de um ponto. É muito bonito, né? Eu gosto muito da frase do Paul Klee que eu coloquei aqui, que o desenho é a linha que saiu para passear. Eu acho bonitinho demais. Então o desenho é você levar a linha para passear. Eu acho muito didático pensar dessa forma, porque para passear você tem que ir para alguma direção. Você tem que sair para algum lugar, para alguma parte do papel, enfim. Às vezes você muda a sua rota, né? E você vai construindo o seu espaço ali a partir dessas direções. Então, a linha ela se orienta a partir das direções, né, com seus movimentos, e dependendo de como ela é colocada, dos intervalos entre elas, de como as direções são contrastadas, isso dá impressões diferentes de velocidade de movimento, assim como a gente percebe isso com os pontos. Facilita de novo mostrar a imagem. Ó, aqui a gente tem três sequências de passeio de linha, vamos colocar assim. 3 histórias de movimento, né? Que semelhanças e diferenças tem entre essas três possibilidades? Podem usar o microfone de novo, se quiserem. As três são uma reta e uma estão espaçadas. Uhum. Diferentemente. Eu entrei agora. Fica tranquilo. Não, é Nossa. isso. É a coisa intuitiva. A gente está dando a parte teórica, mas é coisa intuitiva. Uhum. Primeiro é mais rápido. Por que o primeiro é mais rápido?
Diferença de continuidade faz parecer como se mudasse o tipo de movimento. Uhum. Mas você falou, porque vai tudo de uma vez, é isso, né? Porque parece que a coisa é contínua, e aí ela vai, a outra ela vai e para, vai e para. Isso. Você tem que colocar o lápis no papel e tirar, colocar de novo e tirar. Isso interrompe o fluxo, né? E fazer a linha inteira de uma vez, você vai, vá. Então, além de ser realmente velocidade e movimento diferente da própria mão, né, do próprio corpo, isso se traduz na própria forma como a gente interpreta isso olhando, né? A Naira, por exemplo, falou que as linhas interrompidas dão sensação de pausa. Até lembra a reticência, né? Da pontuação, que também são uma coisa meio de pausa. Dá para ver que dá uma afinada no final, sim. Dependendo do material, essa possibilidade de mudar a espessura da linha, dependendo do movimento que você faz, também ajuda a dar essa impressão de velocidade, de movimento. A gente vai conversar com alguns exemplos também. Percebam que esses desenhos são bem antigos, gente. O livro é bem antigo. Tá? Agora a gente tem outra situação acontecendo aqui. A linha, ela foi dar o rolê dela. Mas aconteceram umas coisas no meio do caminho. O que aconteceu? Eita. Ela foi meio que interrompida. Atravessaram ela, tadinha. Se encontrou com outras linhas. Teve que levar ponto. Sim, são as perpendiculares, né? Essa criação de ângulos de 90 graus. Parece arame farpado. Esse contraste, né, de a linha sobre a outra, nessa angulação bem fechada, assim, de 90 graus, dá essa impressão de que o movimento realmente pausou, de que foi interrompido. E lembra a cicatriz também. E aí é legal quando a pessoa faz a comparação da cortada, porque o corte é quando você faz, tem como se fosse uma linha aqui rolando, aí corta no fim, né? Então é como se fosse justamente essa intercruzada, assim, que é de uma direção completamente diferente. Então você corta. Como se fosse, sei lá, um movimento, justamente, você tem o fio e tem o movimento da tesoura para cima. É uma ruptura mesmo, né? Do ritmo. O bagulho é louco, gente. Ó. Linha Tipo história, passamos aqui já para outras interdisciplinaridades. É sobre isso e tá tudo bem. Sutura, né? Aquelas. Começa. Sutura. Medicina por amor. Próxima. Pode ir, Debs. Às vezes parece um pouco abstrato a gente ver as linhas dessa forma, porque elas estão vistas quase num microscópio, né? Fora de um contexto de desenho. Às vezes a gente não pensa nisso quando a gente está desenhando. Mas a gente já vai ver alguns exemplos. Agora a gente meio que está juntando tudo. Ó. Ali em cima, aquela linha clássica, retinha, com algumas variações de peso que a gente fala, né? Dependendo da força que você coloca na mão, a linha pode sair mais fina, mais grossa. E, nossa, eu estralhei o dedo. Algumas linhazinhas curtinhas verticais. Como que vocês interpretam essas linhazinhas verticais seguidas, assim? Essas pequenininhas no meio? Elas dão sensação de movimento, de pausa, de interrupção, de... não sei. Antes a linha horizontal e as verticais estavam juntas, agora elas se separaram. De pessoinhas. Que bonitinho. O fluxo dela é muito diferente da linha horizontal que vai direto. Parece um esboço de campo de guerra. Parece tracinho de contar, parece. Um mapa tático. Mas é isso, todo mundo fala de contar, independente, é isso, né? Se antes as linhas, quando elas estavam na mesma direção, elas pareciam uma coisa contínua, apesar de estar interrompida,
Aquelas parecem várias pequenas coisinhas, né? Uhum. A gente não está mais olhando elas como uma coisa só, a gente está olhando ela como pedacinhos individuais. Sim. Então, dependendo de como você vai fazer a linha, a proposta visual delas muda e essa interpretação que a gente vai ter é mais interessante para o que você pretende fazer com elas, né? E aí tem os xizinhos. Essa sequência de xizinhos, né, que são essas linhas cruzadas, tem a mesma sensação de ser direto, assim, igual a linha horizontal? Ou é muito pausado? É pesado? Como que é? Demora muito para o olho atravessar essa sequência? Contagem de dias na prisão é ótimo. É pausado? Por que que é pausado? Dá um incômodo? Você quer falar desse incômodo, Esther? Parece que não flui. Por que que parece que não flui? A Nala tá na guerra já. Ai, gente, eu não sei. Tipo, eu fico olhando e acho que também por eles não estarem certinhos, né? Tem uns que se encostam, outros que não. E aí fica nessa diagonal enfim, me incomoda um pouco. Incomoda. Não flui a visão, sabe? Você fica, não sabe pra onde olha exatamente. Eu acho que faz sentido esse negócio de não fluir a visão, porque, tipo, a linha contínua e horizontal, você começa no início dela e o olho vai até o final, assim, sem problema. E aí no xizinho, você tenta ir linha por linha, e aí você fica um tempão nisso. Tentando digerir xizinho por xizinho. É tipo tentar ler um texto de um idioma que você não conhece, você fica assim, loucona. É, né? É uma informação visual mais pesada mesmo. Eu tenho muita aflição do terceiro xizinho, que na verdade é um xizinho duplo. Tenho muita aflição dele. Eu gosto demais desse. Eu gosto especificamente desse último. Se aproveita, já faz 2. Eu acho legal, mas ao mesmo tempo eu fico, meu Deus do céu. Isso. O Matheus aqui falou que tem mais informação, e eu acho legal puxar isso, porque a gente fala que tem mais informação, então é isso, ainda tem mais detalhe. Uhum. A Esté falou agora também é difícil de passar, então essa última, a gente consegue ver uma coisa, a gente até consegue ver uma coisa contínua, só que tem muito mais espaço. Então é como se a linha, ela não fosse contínua, mas ela preenche muito mais espaço também, né? A gente consegue entender ela como uma coisa, mas com muito mais informação, preenchendo muito mais espaço. A gente prende o olho ali muito mais tempo. Demanda mais esforço mesmo, de interpretação e de olhar. É um pouco mais trabalhoso. Pode passar, Debs. Opa. E esse aqui ficou complexo. Esse aqui é uma sequência que ela mostra na parte de movimento visual. Vai ter uma aula de movimento visual, acho que nem precisa da gente se aprofundar muito nesse. Enfim, aqui nesse livro ela parece esculturas do Tomoyotake, sim. É um exercício que ela faz para os alunos, né? Que esse livro é um relato de uma experiência de arte e educação com operários. E aí cada um vai fazendo uma linha por vez no quadro para eles irem vendo como que fica a composição com as linhas. E o que vocês acham, assim? Depois de cada adição de linha, o que vai mudando na imagem? O que diferencia, por exemplo, as linhas mais curvas das mais retas com a sensação que elas dão na imagem? Parece uma ventania, olha. Parece treino de pincel. Parece a prova Não sei também se dá para todo mundo ver direitinho, mas só para destruir melhor, é da esquerda, começa na esquerda e vai para baixo, aí direita e vai para baixo. A ordem, assim, que ela tá querendo representar. Parece uma dança. Por que parece uma dança ou uma ventania? Por que dá essa impressão para vocês? Movimento? Ao contrário da outra foto que dava impressão de lentidão, essa daí parece que é rapidez, né? Uhum. Boa, é isso, ela tem vários movimentos, né? A coisa parece mais rápida como você vai fazendo.
Ah, é porque eles fazem curvas. As curvas influenciam nessa sensação da gente. Lembra das brisas da Bauhaus. Traz tranquilidade. Não é um movimento que dá desespero, né? A Nala, ela fala de ganhar forma e profundidade. Você quer falar um pouco, Nala? De onde que você acha que vem essa profundidade? De onde vocês acham que vem pode vir essa profundidade? Das linhas menores mais ao fundo. Ela colocou. Isso aí. Mas, então, aí linhas menores, né? E a gente tá falando de como elas são diferentes também. E até aqui também as linhas, elas eram muito... elas eram mais ou menos da mesma espessura, né? Mas aqui elas têm uma diferença da grossura. Isso. Da espessura do tamanho. Isso. Então, vocês conseguem perceber que a direção da linha é muito importante para como a gente percebe o movimento, o ritmo e a velocidade delas. Então, uma linha curva é diferente de uma linha reta, uma linha diagonal é diferente de uma linha vertical ou horizontal, uma linha cruzada vai dar uma impressão diferente também, e uma linha mais grossa e uma fina também a gente não vai perceber da mesma forma. E quando tudo isso está junto, nossa, existem 1000 possibilidades de como a gente vai ser levado pela imagem a interpretar esse movimento visual com as linhas, né? Então é isso. As curvas e as diagonais, principalmente, são o que influenciam muito essa sensação de movimento forte na imagem. E tudo que está mais voltado certinho, assim, para altura e largura, tudo que forma ângulos de 90 graus, dá a impressão de ser mais estático. Faz sentido isso? Ou é muito louco? Ou faz sentido porque é muito louco? Não sei. Arte, né, menina? Faz sentido porque é muito louco. Pra quê, né, gente? Arte pra quê? Arte para quê, né? Se rolasse um presencial, a gente fazia esse exercício com todo mundo. Um por vez É na muito outra. legal fazer. Porém, é muito legal fazer exercício. Porém, não é o que tem para hoje. Então, a gente vai para o próximo slide. E a coisa começa a ficar mais complicada. Vamos lá. Aí tem, então, esses primeiros quadros. Agora a gente vai começar, na verdade, a sair um pouco desse abstrato para tentar passar um pouco para a análise das próprias obras mesmo. E aí, claro que tem vários elementos, a coisa fica um pouco mais complicada, mas o que a gente queria pedir para vocês focarem, então, é justamente nas coisas que a gente falou sobre linha. E aí a gente passa aqui, então, pelas primeiras referências aqui de linha. O que vocês notam aqui das linhas? O que tem aqui? Vocês enxergam as linhas aí? Além da composição de triângulo, arrasaram? Ponto de fuga, perspectiva, boa. Verdade, tem uma portinha lá. As linhas estão disfarçadas? Por quê, Esther? Por que o nosso coleguinha Rafael disfarçou as linhas? As obras antes da arte moderna tentavam esconder linha e contorno, né? Para ser mais realista. Por que esconder a linha e o contorno deixa mais realista, Naira? Mistério. Por que será? Porque na vida real a gente não costuma reparar em linhas e contornos. Sim. É isso. É o que a gente estava falando também sobre isso de que existe o que a gente vê e o que a gente representa, né? A gente não consegue ver as linhas claramente sempre. Mas a gente, ainda assim, tem elas subconscientemente internalizado, assim, para conseguir entender o mundo. A Steph falou também, a gente não enxerga linhas cruas no dia a dia e a Naila falou que o Rafael foi safado
Porque a vida não tem linhas. Realmente, a vida não tem linhas, gente. Se vocês olharem para qualquer coisa em volta de vocês, vocês vão ver um contorno em volta? Vocês vão ver um contorno real, assim? Vocês vão ver um contorno? Ou vocês, olhando para as formas, vocês mentalmente assimilam esse contorno para facilitar a visualização daquilo? É diferente, né? Aqui, as imagens, igual vocês falaram, esse quadro, ele não tem contorninho certinho. Mas a gente percebe que ele foi construído com linhas. E assim como o nosso mundo real, essas formas a gente percebe pensando que elas estão delimitadas por linhas invisíveis e imaginárias. É uma coisa muito, muito maluca, né? A gente pega o lápis para desenhar e faz as linhas, apesar delas não existirem necessariamente, mas é com elas que a gente constrói as coisas no papel. E quanto mais o desenho tem menos linhas, mais realista ele parece. E todo mundo falou muito de ponto de fuga, linha do horizonte, enfim, perspectiva, todos os nomes que a gente não mencionou, mas todo mundo já mais ou menos conhece. E, na verdade, mesmo se a gente não tivesse feito a introdução da linha, eu acho, a gente consegue sentir, né? A coisa indo para o fundo, profundidade. A gente vê a direção. A gente percebe a direção, principalmente na perspectiva. Que a linha tem a questão da direção. Perfeito. Eu acho que é mais fácil perceber, Nala, igual você falou, a parte da linha nas coisas artificiais, digamos assim, né? Porque são mais angulares, são mais geométricas do que as coisas da natureza. Ai, gente, perspectiva não é desse mundo, não. Nossa, velho, perspectiva tem que acabar. Pesadelo de todo mundo. Nossa senhora, gente, pelo amor de Deus. Quer passar pro próximo, então? Brisas. Brisa. Rafael é meio picolé de chuchu, né? Ai, esse é muito fofo. Ai, que coisa mais... Eu sou apaixonada por esses desenhos, velho. É a coisa mais fofa do planeta, esse desenho, gente. É tudo pra mim. E aí, se antes a gente tava falando de perspectiva, de profundidade, que não existe linha, então a gente tem agora um outro cenário, sem perspectiva, sem nada. O que é diferente para vocês? Só linhas. Não tem nada para distrair a gente da linha aqui, né? Não tem cor, não tem volume. Vocês vão ver depois direito o que é cor, o que é volume, etc. Simplificação. Isso mesmo. Proporção dos desenhos que dão a profundidade. Parece pintura rupestre. Por que parece pintura rupestre? O contorno. O boi lembra, né? Boizinho, realmente. Parece desenho de criança. A linha tem a mesma espessura em todas as partes do desenho, gente? As galinhas parecem um kiwi. Parece mesmo. Tem uma finesse que criança não faria, realmente. Então, um pouco sobre isso também, né? Que a gente tá... Enfim, a gente ouve bastante também, para você deve ser meio saco, assim, a criança faria isso. Mas o que tem aí que parece de criança? A casa lá no fundo. Mesmo sendo muito simples, a gente entende que a casa tá no fundo, né? Exatamente, Esther. Simplicidade. Bonequinho palito. Mas ainda assim, também, é isso, né? A gente entende que aquilo é uma casa, só que se a gente for olhar aquilo separadamente, tem um trapézio com uma linha e tem uns arquinhos assim. Mas a gente consegue entender que aquilo é uma casa. Então, às vezes, a gente
tem uma diferença, justamente essa diferença aí do que o Rafaelzinho ali faz, fazer várias sombras, várias coisas com delinha e fazer todos os detalhes possíveis. Mas às vezes a gente não tem tempo, a gente não tem saco para fazer, a gente não precisa disso tudo. E aí, só com algumas linhas, a gente consegue produzir o que a gente quer. É muito uma questão de proposta, né? Sei lá, eu fiz as pessoas quase de palitinho porque eu não estou interessado em mostrar cílio da pessoa agora. O que eu estou interessado em mostrar, sei lá, essa paisagem simples, a unidade do desenho como um todo. Eu não quero ficar fazendo detalhe excessivo. Eu quero passar essa vibe de tranquilidade, sei lá. Então, talvez um desenho super realista não passasse isso, né? Então, a maneira como a gente escolhe fazer as linhas e utilizar os elementos da linguagem visual vão possibilitar formas diferentes de linguagem nossa mesmo. Ela dá a ideia de desenho e a gente completa com a cabeça. Sim, é muito legal isso, né? Esse boizinho é muito fofo. A Nala falou também um pouco disso do porquê que da simplificação e como é que desenho de criança. Você quer falar um pouco, Nala? Ou se não, tudo bem, eu leio aqui o comentário, porque eu achei bonitinho. Não, a pessoa aqui comentando, né, que a criança geralmente representa de uma forma como ela imagina as coisas mais fáceis, né? Uhum. Ah, tudo bem, então, tá sem o Mickey. Eu vou dar uma lida aqui, então, que eu achei bonitinho. A Nala falou, parece de criança simplificações, porque as crianças simplificam, mas nesse caso, a simplificação é a proposta que é muito bem feita, né? Que é tudo muito, também por conta desse processo de aprendizagem que a gente tem, né? A criança, ela primeiro tá entendendo as partes mais simples. Aí, Patê falou, a criança geralmente representa de forma como ela imagina as coisas mais fácil na cabeça dela, que é isso, esse processo que a gente estava falando, né, da alfabetização, como é que ela se dá. Acho que pode ir para o próximo já. Agora mudou um pouco, né, o estilo. Nossa, os bichinhos tristinhos. Não, abstrai o Chernobyl. Abstrai o Chernobyl. Calma, vai ter aula para falar de Chernobyl, gente, calma. O que tem o pé dela, gente? O que tem o pé da mocinha? Tem mais sombra. Parece que tá ao contrário. O nome disso é andeor. Tá? É técnica do balé isso. O pé é consequência da rotação externa do quadril. Enfim, não façam isso em casa sem orientação de um professor qualificado. Enfim, e a barra tá muito alta para ela. Não tem que ver isso aí. Tem vários ensaios do pé levantado. Tem. Eu fico pensando se ele deixou meio de propósito para parecer que ela tá levantando a perna. Mas sobre isso que vocês falaram da sombra, essa sombra é feita de linha ou ela é tipo, pintada com lápis? Achura, obrigada, Naira. Exatamente. Então é muito interessante porque com linha a gente consegue fazer até sombra. Às vezes a gente pensa muito na linha como contorno, como construção da imagem, mas ela também dá a possibilidade do sombreamento, do modelamento existe? Acho que não, hein? De modelar a figura. Eu tô inventando palavra, tô maluca. Ideia de penumbra, o que mais? É aquilo que a gente falou, né? Dependendo da distância entre as linhas, a gente cria impressões diferentes. A penumbra são essas linhas mais distanciadas. As linhas mais próximas parecem uma sombra mais escura, né? Se fosse cor sólida, ia parecer muito escuro. O que mais que vocês veem aí? A Helena, ela dá uma falada aqui de sensação de movimento. Você quer falar que movimento é esse que você tá vendo, Helena?
Oi, então, eu acho que ele deixou o rascunho mesmo, assim, meio paradinho, porque dá a sensação de movimento. Me lembra também, tipo, storyboard de animação, sabe? Que cada coisinho vai fazendo ela levantar o pé. O que dá a sensação que ela tá levantando o pé? O que você acha, assim, que tá dando essa impressão, que ajuda? O rascunho mesmo que tá apagadinho, os esboços do pé em diferentes posições. Uhum. É isso, né? Até as coisas que, na verdade, estão meio apagadas e que a gente quase não vê, assim, na verdade, o nosso cérebro, ele capta, a gente pega, a gente sente aquilo como alguma coisa que faz parte, como parte do movimento. Pode ser que seja um erro? Pode ser que o cara tá só tentando apagar e não conseguiu, borracha acabou, enfim, mas a gente consegue ver isso como um movimento. Steph falou da transparência da saia, como é que é essa impressão de transparência também, né? Que até agora a gente não tinha visto essa impressão, assim, de sensação, assim, de textura. Chão de madeira. E aí vocês conseguem ver também o que tá mais sólido aí? A sensação, assim? O que tá mais firme, o que tá mais solto? Tipo, a sensação de que as pernas estão mais firmes, com linhas mais grossas e, tipo, mais escuras. E aí a saia que dá essa sensação de transparência, são, tipo, as linhas mais leves. Que, tipo, parece que ele só passou, assim, o lápis, sabe? Certeiro, é isso. A grossura também, né? Dá muita essa impressão pra gente. Também, às vezes, o que tá mais próximo, assim, também. Cabelo, rostinho, né? Que também, ele não é transparente, mas ele tem essa linha mais fina, que dá a sensação. Quer falar aqui? Quer falar no microfone aqui, Rodrigo? Como assim? O que você acha que dá destaque aqui? No pé que tá levantado, isso. O Rodrigo, ele falou que a achura, talvez a sombra, pode ser também para dar destaque onde você quer ver, né? Porque tem uma massa escura aqui. As várias linhas criam muito mais informação que o nosso olho prende mais. E uma dica, essa achura de sombra, assim, em volta dos elementos, além de ser boa para destacar, é muito bom para disfarçar erro, gente. Às vezes você não usa borracha, você não tem borracha, às vezes a borracha vai danificar o papel. Ai, deixa eu destacar em volta desse pezinho que eu desenhei um troço errado. Sensacional, gente. Melhor coisa. Melhor coisa. Tudo errado, você vai fazer um fundo escuro aqui por cima. Eu faço isso, gente, não sou obrigada. Opa, Caravaggio mandou um beijo. Pega toda, não tá vendo nada aqui, não. Não há nada aqui. Caravaggio é sobre isso. O papel é muito bonito mesmo, né? Aí, não sei se ele é dessa cor mesmo, ou se ele ficou dessa cor com o tempo, mas é muito bonita a cor do papel. Talvez seja dessa cor, porque tem uns pedacinhos brancos, né? Que talvez ele tenha usado um pastel branco para dar um negócio, igual você falou. Mas fundo branco é meio. É meio barra, eu acho meio difícil mesmo. Nossa. Acho que dá para ir pro próximo, né? A gente tem vários exemplos próximo. aí. Não, tem um monte. Intenso, agora intenso. Branco, mas tem fundo amarelo. Já e aí dá pra gente falar muita coisa sobre cor aqui, mas vamos tentar focar um pouco mais nas linhas ainda, senão já ficar muito tempo diferente das coisas. Gente, momento linha. Tem cor, tem muita coisa. Tem Michelzinho. Michelzinho é o Michelzinho, né? O brabo. Qual que é a diferença, assim, para vocês, das linhas que estavam lá na última para as linhas que estão aqui agora? Assim, o que vocês sentem? Como é que elas são? Se quiser falar no microfone. A Nala falou que é o marido dela. Ixi. As linhas parecem ter menos ordem.
O tanto de material que ele usou. Gastou dinheiro esse dia, hein? Círculos e quadrados. O caos do desenho. Por que dá a sensação de caos? Não passa fluidez, os elementos estão muito amontoados. Vários pontos diferentes para analisar e focar. As formas são mais evidentes. Linhas livres são o próprio caos. E aí, tem uma coisa nesse quadro também que eu acho bem legal. Vocês conseguem ver uma separação, assim, de onde que tá, de como é que tá sendo feito o quadro? A Helena É uma coisa só. Helena falou disso agora, da divisão de cima e embaixo. Ó. Isso. E qual que é a diferença, assim? Então, da parte de cima e da parte de baixo. Vocês conseguem ver? Que aí também ia ser complexo. A gente chega numas artes mais abstratas, a coisa fica muito complexa. Embaixo parece ter sangue. Aí a gente já tá indo pro reino da cor, né? A parte de cima tem mais elementos e diferentes tipos de mídias. Parece que tem mais materiais mesmo. Para mim, eu acho que na parte de baixo parece que foram mais testes de linha, eu diria. E na parte de cima tem elementos mais reais, assim, sei lá. Tipo, embaixo são mais círculos e traços e, enfim, não sei. Em cima a gente reconhece mais os elementos, né? A gente percebe, aquilo é uma pessoa, aquilo é um rosto, nesse sentido. E embaixo são formas. Boa. Rolês, sim. E aí ela falou que embaixo parece rascunho, né? Porque eu acho legal puxar aqui um pouco essa palavra. Rascunho, né? Porque a gente tá fazendo ali meio rápido, assim, meio na vontade, vamos testando e vamos tentando fazer. Em cima parece mais certo, né? Acho que umas pessoas falaram também, em cima parece mais concreto as coisas. Então embaixo a gente tem essas linhas que são mais fluidas, que estão uma coisa ali mais rápido. Em cima a gente tem as figuras mais certas, a gente consegue ver linhas retas e coisas indo em lugares específicos. Acho que não, o símbolo aqui. Eu só queria falar, tipo, o jeito que ele usou as linhas nessa obra dá muito pra ver que, tipo, foi produzido na emoção, assim. Não dá pra dizer se foi, tipo, na emoção boa ou ruim, mas foi, tipo, na emoção, sabe? Não deixa fluir e ir fazendo sem pensar muito, assim, sabe? Tipo, o jeito que as linhas são feitas, tipo, as linhas em si, olhando simplesmente as linhas. Dá pra ter essa sensação, sabe? Não é uma coisa que a gente pensa, nossa, ele ficou planejando, ele passou 5 anos fazendo esse quadro. Tipo, sei lá, um quadro do Rafael, né? É outra velocidade de criação. Outra necessidade de outra época, né? E é isso. Com certeza. Às vezes, né? Às vezes é um processo criativo, às vezes ele é um tanto caótico, ele é um tanto desesperado. Era mesmo. Ele produzia muito, tipo, o cara era plau, 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 assim. Dá pra ouvir? Dá. Oi? Consegui. Ufa, que Deus é bom. Opa. Eu ia falar que dá pra ver que, tipo, na minha perspectiva, em cima é como se fosse as pessoas olhando pro que tá acontecendo embaixo. Embaixo é a cena que as pessoas de cima estão vendo. Porque em cima tem as linhas assim, bem, tipo, gritando, assim, os rostos são bem pedindo socorro, grito e bastante força. E embaixo, assim, muito sangue e a mão dele tá ali no topo superior direito da parte de baixo e, tipo, ele quase dando um tapa, assim, pedindo socorro, sabe? Então, assim, eu sinto muito essa velocidade em todas as linhas que ele faz e essa angústia para representar.
Nossa, é isso, matou, assim, a forma, é isso que a gente tá falando sobre semântica e poética, né, só de entender as linhas a gente entende, a gente pode pensar o que o cara quer dizer com isso, assim. Exato. E aí eu sou apaixonada por esse quadro, assim, que se vocês quiserem depois, eu posso ficar horas falando desse quadro, mas se vocês quiserem depois pesquisar o que significa, as coisas, tudo, tem uma aspira muito louca aí, mas tem muito a ver com isso, assim, e é muito louco. Acho que dá pra gente ir pro próximo, então. Vamos pro próximo. Em outras aulas dá pra trazer mais Basquiat, então. Eu não reclamo. Opa. Ah, mas tem um Narutinho, gente. Um Uma Narutinho. referência contemporânea aqui, pra trazer Narutinho. cultura popular. Narutinho. Aqui tem algumas coisas que vocês já discutiram nas outras. Mangá. Os otaquinho pira, é isso aí. O que tem de linha aqui que a gente pode pontuar? Com perdão do trocadilho. Movimento. O que dá a impressão de movimento? Vocês já sabem. As linhas corridas. O que mais? A espessura. As linhas mais fininhas. O ângulo. A diagonal seria? Distância entre linhas. Muitas linhas, só linha. Gente, uma página isso, socorro. Bastante linhas juntas dá movimento. As linhas guiam o ângulo. Fumacinha. E aí toda linha é movimento? Será que toda linha aqui que tá dá movimento? E o mesmo movimento para a mesma direção? Então, ó, tem umas linhas que quebram o movimento. E aí falam de sombra, então. Tem a sombra. E aí tem uma coisa que acho que dá para aproveitar aqui bem, que já que a gente tem as figuras humanas, assim, porque tem também tem as linhas do fundo, claro, mas tem as linhas que formam os personagens, assim. O que vocês veem, assim, da forma como o personagem tá, assim, os personagens estão? Dá para entender quem tá se movimentando, quem tá... É dinâmico. Tudo indo para frente, caricato. As linhas guiando o olhar para o personagem menor. É a perspectiva de novo, né? E aí essas diagonais, elas criam essa sensação de movimento guiando a gente para alguma direção. Sem linhas ele ficaria ofuscado. Kakashi é o ponto de fuga. Kakashi ponto de fuga. Gente, frases fora de contexto, gostei. Camiseta, né? Kakashi é o ponto de fuga. É isso. Se eu aprendesse perspectiva assim, teria sido mais fácil. Muito mais interessante. Cabelo do Naruto ao vento. É muito comum essa abordagem, assim, em mangá, principalmente em shonen, nessas cenas de batalha, né? Essa utilização das linhas diagonais, da perspectiva, para dar essa impressão, pô, vai acontecer treta agora. Meu oponente está ali do outro lado, eu tô nesse daqui. Aí cria essa oposição para mostrar, enfim, né? Essa rivalidade, essas coisas todas. Cabelinho passando pelos dedos. Acho que dá pra gente passar pro próximo. Acho que dá, já. Acho que dá. São muitos detalhes mesmo com um traço simples, sim. E agora miou. Agora miou. E agora, gente? O que isso é que aí também é uma... Você quer explicar um pouco o que é exatamente que tá aqui? Que acho que pode facilitar um pouco. Às vezes só a foto da coisa é meio difícil. Então, gente, isso aqui é de madeira. Têmpera é uma tinta. Era uma tinta bastante comum ali na Idade Média. No Renascimento, ela é substituída
o uso dela, principalmente pela tinta a óleo, mas é uma tinta que originalmente a galera misturava ovo, exatamente. O ovo era o que dava consistência para a tinta. Devia ser um cheiro sensacional. Coitada das galinhas, né? Existe a tinta ainda hoje, né? A têmpera, mas enfim, né? Não precisa ficar botando ovo no negócio. Tem a têmpera guache, né? Enfim. Então é uma tinta mais grossinha, ela não cria tanta transparência igual a tinta óleo, por exemplo. Mas enfim. Então, essa tinta, a tinta têmpera, ela foi utilizada para pintar a base de madeira e esse sarrafo de madeira que está em cima, que é esse preto, tá? A têmpera normalmente era utilizada sobre madeira no período medieval e também nas pinturas religiosas, como na Igreja Ortodoxa. Mas enfim, só para vocês saberem então, isso aqui é um painel de madeira com um pedaço de madeira em cima. Tá, e daí? Aula de linha, o que isso tem a ver comigo? Isso aqui é uma obra da Mira Schendel, uma artista radicada brasileira. Eu sempre esqueço o país dela, mas tô nem aí, ela é BR. É de 1987, então é uma vibe mais contemporânea. Lá vem o triângulo na composição. Todo dia é isso, bicho? Todo dia é isso, bicho. Vocês veem uma linha aqui? E lá, ia. Só que tem uma tridimensionalidade, né? Duas linhas, é verdade. Que duas linhas são essas, você tá falando? Porque Duas? Só duas? A que tá na diagonal, subindo, e a outra que faz a base, que é uma linha reta que cria um ângulo de 90 graus com a base. Isso. Parece que começa bidimensional e termina tridimensional. É como se fosse, não sei, esse espaço branco e de repente essa linha preta, que se a gente for pensar que é uma coisa tridimensional, é um objeto mesmo, né? Mas faz a gente pensar que é como se a linha estivesse saindo do suporte, né? E ela cria essa sombra. Então, nossa, como que a linha ela pode ser utilizada em obras de arte que trazem a tridimensionalidade? Né? A gente pensa muito na linha no papel, no desenho, mas como que ela pode ser referenciada na tridimensionalidade? Essa é uma possibilidade. Aqui ela faz muita referência à pintura, apesar de não ser uma pintura, né? Mas é como se a linha tivesse saído do suporte. Ela foi passear no mundo 3D, tipo isso. Ela foi dar um rolê pra fora do papel. É legal como acho que a Bianca conseguiu pegar bem, assim, de parece começar no bidimensional, termina no tridimensional, né? Que a gente começou muito falando que a gente pega o tridimensional e coloca no bidimensional, e aqui talvez a gente esteja tentando fazer o contrário. Mira Schendel é muito peculiar, gente. Sombra dá efeito 3D. Aí é o tipo de obra que é interessante você ver em vários ângulos também. Exatamente por causa desse efeito da sombra. Aí é interessante para a gente pensar na questão do volume, enfim. A Mira Schendel tem uns trabalhos também que ela utiliza tipografia para a construção dos trabalhos dela. Enfim, é bem interessante. Mas eu gosto bastante dessa série porque ela explora esses sarrafos de madeira. E aí tem vários dessa série. Tem uns que são umas linhazinhas menores. Ela posiciona eles de outros jeitos. O sarrafo é a tábua, sim. Acho engraçado essa palavra. Só para vocês darem uma bugada na cabeça de pensarem como que é isso mais além, assim. O bagulho é louco, né? Pode passar, Debs. Por último, antes da gente fazer a atividade, tem essa artista contemporânea, a Caroline Deneuve, não sei falar francês. Ela, assim, normalmente, quando vocês desenham, o que vocês fazem? Vocês sentam numa mesinha, sei lá,
E aí vocês, sei lá, desenham normal, né? O papel fica em algum suporte e vocês ficam só com a mão em cima do papel, não é assim? Normal, né? Essa artista aqui, ela tem um método criativo que lembra um pouco o expressionismo abstrato, que a gente vai ver mais pra frente. Exato, ela acaba sendo um pouco parte da obra, porque ela fica em cima do papel e ela dança em cima dele. E os movimentos dela ditam como vai ser a construção das linhas e como que ela vai utilizar o espaço. Deve ser difícil não ter a visão completa do que vai ser feito. Essa é a ideia, né? De contar com o imprevisível. É interessante ver os vídeos, porque ela vai variando a velocidade, ela vai variando onde que ela está no espaço, enfim. Depois ela pinta esses desenhos. Então, não é nem o nome da obra, gente. É que são fotos, tá? São fotos. Ela tem uma parceria com uma fotógrafa, que é a Pascaline, que tem o sobrenome que eu não sei falar. E aí não tinha título, aí eu coloquei processo criativo, tá? Mas não é. Mas as obras em si são construídas com o movimento, sabe? E aí ela é a obra também. Colocar a Olivia Rodrigo dançar em um papel enorme. Gente, façam isso, sabe? Porque às vezes a gente tem uma relação com o suporte que às vezes é ficar de frente para ele, etc. É como se a gente fosse de fora do papel, mas a gente pode meio que ser parte do que a gente está fazendo. Sabe quando a gente é criança e tem aquele rolão de papel assim, e aí a gente fica em cima desenhando? Tudo rolando em cima? As posições lembram um relógio, lembram mesmo. Lembra. E aí, acho que é muito para instigar exatamente isso, né? Do como é que é o processo criativo, como é que ele pode ser, né? Que a gente ainda mais, pelo menos eu também, para fazer a prova do vestibular, era muito, vou sentar e ficar desenhando umas coisas, só que às vezes deixa a gente muito travado, né? Justamente a forma como a gente lida com a forma como a gente vai pintar, às vezes deixa a gente muito travado. Quando a gente vê, então, a gente tá desenhando sempre as mesmas coisas, e tendo dificuldade com as mesmas coisas, não conseguindo sair disso. Então, às vezes é bom também a gente pensar nesse nosso processo criativo, né? Às vezes o processo criativo, ele pode ser, é muito importante, assim, porque também é importante também pra gente poder curtir o que a gente tá fazendo. Isso passa, né? Dá pra gente ver, assim, que às vezes, a maior parte das vezes a gente consegue ver que a pessoa tá curtindo a coisa. Deus me liberte dessa angústia. É isso. Então, uma referência mais atual para a gente pensar como que a gente se posiciona enquanto desenha e que o nosso corpo também faz parte do processo, né? O Yves Klein usou o corpo como instrumento para a criação da obra. Na hora que a gente falar de performance, o Yves Klein, ele causava, hein? Esse menino causava. Esse povo causava. Isso aqui é performático também, né? Ela se grava dançando em cima. Às vezes a obra é ela dançando, às vezes a obra é o quadro pronto. Tem várias possibilidades de pensar em resultado, né? Altas aventuras com arteiros da pesada, é isso. Mas agora os arteiros vão ser vocês. Acho que a gente já pode passar para as atividades. Parte prática, então. Arteiros da pesada. Vocês trouxeram materiais, né, gente? Trouxeram. Vai ter que... esqueci, tem que voltar para casa para pegar, gente. As trouxas. Só explicar brevemente. Vocês estão vendo um QR Code ali? Vocês que são jovens? Vocês estão vendo o QR Code, né? Paranauezinho ali. Tem o QR Code e tem o link também. Eu vou passar o link depois. Que bagulho é esse de QR Code? Eu vou passar depois um Padlet. Não sei se vocês conhecem o que é um Padlet. É um lugarzinho que vocês vão postar os trabalhos de vocês, se vocês se sentirem à vontade, mas sem julgamento nenhum aqui, gente. A gente está aqui para aprender e descobrir, tá? Como que ficaram as atividades que vocês fizeram, tá? Só isso. Tirar uma fotinha e fazer o upload. Fica tipo um muralzinho e a gente faz uma devolutiva conjunta. A gente vê o trabalho dos colegas, tá? Mas a gente conversa sobre as propostas, vocês vão fazendo, e aí quando for dando um certo momento, a gente vai sinalizando sobre a plataforma, tá bom? Ficou claro?
Só para vocês não ficarem pilhados agora de entrar no bagulho. Enfim, vocês trouxeram os paranauês, né? Acho bom. Enfim. Então, para dar uma soltada, a gente vai fazer tipo um aquecimento, tá? Então, vocês vão pegar os seus papéis, os materiais diversos que vocês tiverem, mesmo que seja só um único lápis e um único papel, tá? E a ideia é que vocês rabisquem sem compromisso. Então, não precisa pensar em desenhar um rosto, não precisa pensar em desenhar nada. Deixa a mão ir para algum lugar. Faz de conta que está no telefone rabiscando, sabe? Deixa a mão. Experimenta os movimentos das mãos, do punho, vê como que tá a força da mão, se ela tá muito pesada, se você tá tenso, tá? Vê se o papel tá muito grosso, muito fino. Vê como que são os materiais que vocês trouxeram. Só isso mesmo, tá? Experimentar mesmo. Só isso. Tava fazendo isso, agora vai fazer mais, Giovana. Vai fazer Pode mais. fazer mais. Pode fazer diferente, pode fazer mais intenso agora. Mais. E aí, eu acho que esse é um exercício que, se você quiser, você pode tentar fazer de olho fechado, assim, meio só sentindo e vendo onde é que o papel dá. Dá também, você não precisa fazer uma figura específica, mas se você quiser também tentar fazer aquela coisa de desenho de olho fechado, sabe? Também pode ser interessante. Tem alguns materiais, não sei muito bem com o que vocês estão fazendo, né? Mas dependendo também do material que você usa, a pressão que você coloca também faz diferença, né? Tanto no que você sente quanto no que sai. Então pode ser interessante, se você tiver algum material assim que dê para mexer com isso de pressão, é uma boa também. Podem ir começando. E aí eu vou sinalizando para vocês, tá? Vão testando aí. E vão falando pra gente como é que tá. O que vocês acharam desse exercício, gente? Foi difícil? Foi divertido? Vocês têm dificuldade de soltar? Como que foi? Vocês usaram algum material que vocês não têm costume de usar? Surtos psicológicos e lápis. Eu deixei disponível para vocês curtirem e fazerem comentários. Então, tipo, se vocês curtiram dos colegas, vocês podem dar uns palpites aí. Só não xinga o coleguinha, tá? Vamos ter essa sensibilidade aí. Aquelas. Nossa, gente, eu li sorvete de tinta a óleo. Eu fiquei, nossa, né? Que bom. Solvente de tinta a óleo. Gente, terebinth, delícia. Thinner, ai, que delícia. Nossa, que delícia. A pessoa já vem com uma pintura orgânica, vegana. Não muito vegana, né? Sorvete é... Mas, enfim. Vegana. Legal que, tipo, nenhum fica parecido com nenhum. Ó, a gente terminou a tinta dela. Deu pra dar uma aquecida? Gente, thinner é muito bom. Uma vez eu, burra, fui colocar thinner num copo de plástico. Obviamente deu errado, né? Porque corrói o plástico e caiu o fundo do copo. Foi muito engraçado. Tem que ser em copo de vidro. Caiu a bunda do copo. Tem sorvete vegano, sorvete à base de água. Thinner na escola, gente? Tinha adultos perto? Seu desenho tá carregando, Helena? Tudo bem. Vai ser HD. Enquanto isso, a gente vai conversando e aí logo a gente passa pro próximo, tá? Aí. Então, alguns materiais vocês estão descobrindo um pouco mais. É que tem pote de plástico que cai, assim, a bunda do plástico. Tipo, copinho descartável. Ele não aguenta. Eu já perdi a conversa, não sei mais o que tá acontecendo. Muitas coisas apenas. Nossa, não sei mais o que tá acontecendo. Meu Deus do céu. Alguém ainda tá terminando de colocar o desenho, que a gente pode passar para o próximo exercício, agora que tá mais aquecido. Aí qualquer coisa a gente deixa para comentar com mais profundidade depois, assim. Não sei.
Legal ver que alguns usaram linhas mais curvas, outros foram de forma mais variada, alguns foram mais angulares, outros foram para coisas mais figurativas mesmo, né? Sentiram necessidade de desenhar alguma coisa, outros rabiscaram 1000 grau mesmo. Interessante ver como alguns têm a linha mais grossa, a linha mais forte, alguns têm a mão um pouco mais delicada, né? E isso não é juízo de valor, é o jeito que a gente se comporta com a mão mesmo. A gente pode aprender a utilizar essas características a nosso favor, né? Assim como nem todo mundo tem a mesma letra, a gente não usa o lápis do mesmo jeito, todo mundo. Helena conseguiu, amém. Abençoa Jesus. Gente, eu tô muito louca. Eu quero desenhar em cima do muro, mas ela quer desenhar em cima do outro, ela escreveu. Acho que a gente pode passar pro próximo, então. Pode passar pro próximo. Eu acho que desenhar em cima do outro pode ficar complexo, mas dá para tentar. Você pode tentar. Você pode tenta ver o que acontece. Porque da Giovana ficou bem clarinho, né, ainda. Da Giovana rola. Dependendo do que você for usar em cima, rola. Acho que rola. Vamos passar, então? Vou passar. Não saiam do link do Padlet, que vocês vão postar no mesmo link de novo, tá? Vamos lá. Bora todo Desenhando, amiguinho. Queria. Ai, tempo sem Covid. Nossa, aí é sobre isso. Então, tá bom, gente. Próximo desenho. Agora já é uma coisa um pouco mais para experimentar umas coisas aqui diferentes. A gente vai de novo manter com o tempo, mas ele vai ser um desenho de observação. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um objeto próximo, pode ser qualquer coisa que tenha, perto da sua casa, e aí perto de você, deixa num lugar que você consiga ver com alguma distância. E aí, seria legal se fossem os objetos assim, com umas coisas mais legais, umas formas legais. Por quê? A gente vai fazer qualquer desenho de observação, né? Vai ser uma observação, mas vai desenhar especificamente a silhueta dele. Então, a gente vai tentar começar ali para entender qual que é a forma geral dele, fazendo a silhueta. E aí você tem que entender qual é o tipo de linha que dá uma silhueta melhor, dá a textura, como é que ela vai sendo diferente para a percepção, como é que fica a escala disso dentro do papel que você está escolhendo. Uhum. E aí você pode tentar ir com... que a gente está sugerindo aqui é de usar o lápis grafite, papel. Giovana quis fazer em cima do papel outro dela, pode fazer diferente também, mas a gente imaginou que podia ser interessante começar do zero, assim, uma outra folha, pegar uns outros desenhos e tentar fazer de observação aí. O que eu sugiro é que, assim, ou vocês podem pegar mais de um objeto e explorar os vários objetos, ou vocês podem pegar um objeto só e explorar vários ângulos dele. Por exemplo, uma caneca, dependendo do ângulo que você observa, ela vai ter contornos diferentes. Então, vocês podem, dependendo do que tiver disponível para vocês aí perto, vocês podem pensar nessas possibilidades, tá? E aí a gente está falando aqui muito de contorno do objeto especificamente, porque eu acho que vocês devem ter já notado assim, com os desenhos, às vezes a gente foca muito nos detalhes. E a gente, vou começar pelo olho, faz um olho super bonito, vários negócios, depois que vai fazer o outro, a coisa já está desproporcional. E isso às vezes é porque é muito difícil começar pelos detalhes e expandindo, né? Então, às vezes facilita a gente começar pelo contorno, você ter a ideia geral, entender onde que ele vai preencher, que espaço que ele vai preencher, que forma que ele vai ter, e depois você ir modelando ali aos poucos. E aí essa é uma outra dica, assim, de tentar entender você vai fazendo onde que ele está no papel, que espaço que ele vai ocupar. Vai ocupar só um pedacinho aqui? O que significa? O que você vai fazer só um pedacinho? Tem uma folha inteira. Podem lançar a braba. Desenhar. A Giovana falou que desenhar a cachorra, se ela ficar paradinha, se ela tiver de boas, beleza. Se ela começar a se mexer, o negócio vai ficar punk. Por exemplo, a cachorra pode ser que ela se mexa. Para desenhar alguma coisa que pode vir a se movimentar, é interessante que o desenho aconteça muito rápido, né? A linha vai ter que ser rápida, não dá para demorar. Senão vai mudar o formato. Ixi. A menos que sua doguinha seja muito, muito lerda, assim.
Tem doguinhos que são largadinhos. Eu acho que quem tem pet tem que mostrar. Quem tem pet tem que mostrar. Eu acho. É isso. Se também tem pet, você tem que mostrar. Os meus geralmente ficam entrando aqui. Tive que fechar. Isso, gente. É só desenhar o contorno deles mesmo. Sem pensar muito no que tá dentro, sabe? Sabe cena de crime? Olha que negócio pesado. Sabe cena de crime que tem a pessoa no chão e eles desenham em volta o contorninho? É tipo isso. Só que vocês não vão contornar o objeto com ele no papel, tá? Vocês vão observar o objeto. Então não tem necessidade de vocês fazerem os detalhes do objeto. Só pensarem na forma externa dele, tá? Mais pra frente a gente pode fazer alguns com mais detalhes. Mas esse exercício é mais pra gente pensar nessa forma geral. Mas é legal como ficam as silhuetas, né? Mesmo sem os detalhes nem nada, assim, às vezes você faz umas coisinhas só e já pega bastante coisa. Se E é alguém, isso. se alguém quiser se desafiar também com isso, rola fazer essa silhueta de uma vez só com a linha. Faz a linha inteira sem tirar ela do papel, sem pausa. Aí o bagulho é louco. Nossa, só neurocirurgião pra fazer umas linhas assim. Eu mal coloco ali no papel, ela já tá torta. Eu falo, ué, nem encostei. Mas o negócio, às vezes, é aceitar o torto, assim. É deixar ele torto mesmo e aceitar que vai ficar da hora, sim. Às vezes o torto fica super interessante. E às vezes só você que tá enxergando esse torto. Às vezes só você tem que chegar esse torto. Essa é uma coisa, assim, muito pra levar, assim. Às vezes, se o objeto não tá interessante, procura outro. Às vezes o objeto não tá te ajudando, sabe? Também. Não sofre à toa, gente. Não sofre à toa. Pra quem mandou uns aí já, pode tentar fazer outros, assim, mais rápidos, desse jeito que a gente tá falando, assim. De tentar fazer, de repente, numa linha corredora, pra experimentar, assim, uma coisa diferente. Mais 3 minutinhos, então. Que aí separa os 5 ali pro... 2 minutinhos. E aí vocês conversam com a gente as maiores dificuldades, a gente dá uma olhadinha nas linhas, vê as dificuldades de vocês com linhas. Porque a linha, a princípio, parece fácil, né? A gente pensa, eu vou riscar e é bom. E é isso aí. Mas ela é do mal, às vezes. Mó difícil abstrair. Sim, a gente fica com vontade de fazer os detalhes, né? De fazer uma sombrinha, de desenhar a mesinha em volta. Mas é um exercício assim mesmo, pra gente meio que isolar o contorno do resto. Nossa, botar minha frase. Tá bom. Digna, pô, tem que colocar. É sobre isso e tá tudo bem. É sobre isso. Acho que é difícil porque a gente acaba tendo que focar na linha e é difícil fazer um traço fluido e bacana. Isso tem muito a ver com confiança também, né? E de pensar, nossa, fazer o traço direto. Tem aquela coisa, às vezes o traço fica meio picadinho, né? Que a gente vai e volta no traço, porque a gente não confiou no primeiro traço que a gente fez. E muitas vezes ele tá tudo certo com ele. Não precisa ficar voltando. Fica um traço meio cabeludinho, sabe? Essas coisas a gente vai trabalhando. Isso tem mais a ver com confiança do que de capacidade mesmo, tá? A gente tem que tentar conseguir confiar nas linhas que a gente faz. E isso faz parte, assim, de um certo planejamento, em algumas vezes. Se você vai desenhar um objeto, você já ter uma noção do tamanho que você quer fazer, e assim você consegue guiar um pouco melhor como que vai ser o movimento da sua mão.
Mas isso é aprendizado e prática, tá? A gente tá aqui para isso. Eu tinha bastante dificuldade com linha cabeludinha. Eu sempre achava que tinha feito tudo errado e eu ficava voltando para arrumar, e aí não arrumava. E aí ficava uma linha que parecia uma peruca. Parecia uma peruca. Gente, Oi, diga. então, eu tinha feito a silhueta do meu abajur aqui, só que aí eu não resisti e quis fazer detalhe nele. E aí eu fui ver os outros e tava bem simples, assim, só a silhueta mesmo. Aí eu refiz e vou postar os dois, tá bom? Pode ser. Tudo bem? Boa. É um exercício também. Se vocês tiveram essa tentação de fazer com detalhe, vai simplificando, vai tentando simplificar mesmo. E ver o que acontece. Porque às vezes a gente põe detalhe para disfarçar alguma coisa que a gente está inseguro sobre, né? Tentar sombrear porque não está seguro com a linha, tentar fazer um detalhe porque... Enfim, às vezes não precisa de tudo isso. Igual a gente viu no desenho da Tarsila. Só um pouquinho já comunica o suficiente. Como é que é esse rolê do Drawbox? Eu não conheço, eu acho. Quer dizer, não sei se eu sei o que é. É tipo, como é que é esse rolê, Bianca? Eu vou entrar no site. Vou botar entrando no site. Draw a box. Lesson 1. Nossa, não sou lisa. Start a journey today. Anyone can learn to draw. É verdade. Boto fé. Já dizia Gusteau. Que legal. Dá uma olhada depois. É legal a gente trocando essas dicas. Tem uns sites legais também de desenho de modelo vivo. Aí tem que ter uma certa descrição, né? Porque tem foto de gente pelada, se passar alguém do seu lado e meio fora de contexto, é um clima estranho. Não, vó, eu juro, é pra meu trabalho. É pra minha arte, vó. É Pra minha arte, vó, eu juro. Sim, tem esse do timer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Depois eu passo, mas tipo... que vai mudando as poses, tem como você escolher se você quer a pessoa vestida ou não. Tem umas poses muito cabulosas, tipo... Socorro, vou dizer isso não. É esse daí. Tem esse daqui. Ah, o sketch dele é legal também. Tem umas ferramentas muito legais online que ajudam, assim. Ainda mais agora que não rola. Mas só a título de curiosidade, gente, nas nossas aulas de pintura a gente tem modelo vivo peladão, quando a gente está em situações normais de temperatura e pressão sem pandemia. É muito legal, de verdade. Dá um pouco de desespero você ter um tempo limitado para desenhar uma pessoa que se mexe. Mas esse Quick Poses, esse mesmo. Pinterest, famoso. Mas esse é um exercício legal pra fazer durante a semana, assim, se vocês quiserem. Pega um desses vídeos de modelo vivo e tenta fazer só a silhueta mesmo. Só a silhueta, não faz detalhe nenhum. Faz só a silhueta. Ou então faz no meio da aula, assim, desses que você só ouvir, aí você vai fazendo silhueta de objeto. Eu acho que é uma coisa legal pra ir praticando. Ajuda pra caramba. Pra caramba. Mesmo que saia torto, estranho, que vocês não tenham muita noção de, sei lá, proporção humana, mas isso vai meio que treinando o olhar de vocês para proporção mesmo, para como que são os objetos. Vocês vão ficando mais rápidos de perceber essas coisas, tá? A Alex tem pasta com gente pelada. Opa! Pode mudar. Se não for imprópria, aquelas, né? É pela arte. Se for impróprio também pode mandar. Se for impróprio também, tudo bem. Aquela, né? Não, é que eu falo impróprio assim, né? Tipo, tem uma nudez de você trabalhar a arte, etc. E tem rolê meio cabuloso. Tô zoando, mas enfim. Ah, dá pra treinar fazer um cabuloso. Agora não sei se vai ser muito proveitoso, mas... Sim, isso aí, né? Artes NSFW estão aí. Vai saber. Tem grupo, verdade. A gente ia fazer um grupo do WhatsApp, não ia? Eu não penso mais pela idade de vocês mesmo, mas tipo... Ah, é verdade. Opa. Que grupo? Ai.
Ia ficar muito melhor pra mim se tivesse um grupo no WhatsApp. Temos! Tem? Eu não tava sabendo também. Onde E, que ó, está? É só clicar nesse link que você acessa. Olha só. Olha só. Não, pode ficar tranquila, a gente confia. Assim da cabeça. Assim de saúde. Gente, é de boa desenhar gente pelada. É um treino muito bom. Não, de verdade, desenhar o corpo humano, mesmo que você nem brise em desenhar a gente, tem gente que não tá nem aí, sabe? Mas desenhar corpo humano é um negócio que você aprende várias coisas ao mesmo tempo. Você começa a entender as relações entre partes de uma mesma figura. Você começa a treinar bastante essa percepção de proporção. Você começa a perceber que hora que é importante trabalhar detalhe, tem hora que não. Quando você trabalha com tempo, você consegue perceber o que é importante desenhar, o que não é. Tipo, com pouco traço, você consegue fazer uma pessoa e você entende que aquele desenho é uma pessoa, né? Então dá pra... Enfim, pode falar, Debs. Eu recomendo muito um site que chama Line of Action. Eu posso postar depois no grupão, porque ele tem... Você pode selecionar sessões de aula com os modelos. Uhum. Então, você tem, sabe, sessões de 10 minutos, sessões de 20, meia hora, 1 hora. E aí as poses vão passando na tela como modo de aula mesmo. Então, as poses, primeiro é bem rápido, 30 segundos, depois 1 minuto, depois 3, depois 10 minutos. E se você está num ambiente que não seja muito legal, né, para desenhar as pessoas peladas, eles têm a opção de você deixar só os modelos vestidos. Eu acho que é um exercício muito importante, que, né, a Carol falou, para vocês entenderem relação espacial, relação das partes com o todo, enfim. Eu gosto desse site porque se você vê uma pose, você fica, nossa, sem tempo, irmão, não vou fazer isso não vou fazer essa pose não vai rolar ela não. Você simplesmente vai para a próxima. Porque tem umas que você fica, gente, como é que desenha isso? Não sou obrigada. Então você não faz ideia de como é que o cara tá sentado. Você fala, meu Deus, eu não sei. Não, tem umas que você fica, como que você funciona, cara? Como você funciona? Tem umas que são assim, gente. Muito engraçado. E tem umas muito aleatórias que você fica, nossa, a pessoa precisava de referência disso pra quê? É muito engraçado. Enfim. Vamos finalizar, então? Temos os trabalhos dos coleguinhas aqui. Qual que foi a maior dificuldade de vocês com esse... Nossa, Esther, gente, isso foi um ato falho muito, muito surrealista, assim, tipo... Enfim, momentos. Gente, esse momento, 4 da tarde, é sobre isso, né? Freud explica, ato falho. É sobre isso, e tá tudo bem. Sobre isso tá tudo bem. É sobre isso, tá tudo bem. Não, gente, peraí. Perdão, mas foi muito bom. Mas aí, gente, qual foi a dificuldade de vocês? O que vocês sentiram aí? Maior dificuldade de vocês nesse exercício. Eu acho que tem que virar print mesmo. É assim que começa a amizade, gente. Olha, pra mim a maior dificuldade foi abstrair e pegar, tipo, só em volta. É muito difícil, porque literalmente não faz sentido quando você vai desenhando sem as coisas de dentro. E aí eu fui tentando me segurar e não ia, e enfim. Isso foi a maior dificuldade no segundo exercício. Boa, acho que a gente fez o primeiro exercício justamente por isso, né? A gente fica meio concentrado, não, tem que fazer uma imagem específica e a gente vai caindo numas coisas que a gente tá, uns truques que a gente tá muito acostumado a fazer, que às vezes mais engessa a gente do que ajuda, né? Então é uma boa mesmo poder olhar. Foi a falta de contexto, assim, tipo, não ter contexto, não ter um cenário, não ter nada, é um pouco estranho, tipo, as proporções ficam meio distorcidas. Como que eu vou fazer isso daqui? É a linha pura e simples, né? Não é a linha no rolê. É difícil mesmo, gente. É normal sentir essa dificuldade, tá? A linha foi passear num vácuo. A linha foi passar no vácuo. Foi passar no vácuo, não sabemos onde está indo.
É por isso também, às vezes, é bom você fazer uma referência, se você quiser, assim. Você tentar... ou você faz o chão, você faz outras coisas para dar referência, ou você faz aquele famoso truque também do desenhista, que é você vai lá e enquadra com o dedo, assim, e aí você usa, bom, esse é o quadrado do papel, o desenho vai estar aqui. Às vezes ajuda. Nossa, é pra isso, meu Deus! É para isso que serve. Então, Tem gente que gente... usa o lápis, eu acho tão estranho o lápis. Eu uso demais. É um lance, não sei se vocês estão ligados. Você pega o lápis, tipo, sei lá, tem um objeto aqui, assim, sei lá, o que é isso? Você tá aqui medindo de distância, você vê, bom, o objeto, ele tem mais ou menos esse tamanho aqui. Aí você marca aqui, aí você vai lá no papel e usa esse tamanho que você marcou para fazer, para saber quanto que ele tem. Quer ver, ó, deixa eu abrir minha câmera. Não vai Ou então, tipo, eu sei que esse aqui tem, sei lá, a minha janela tem isso aqui. Aí você olha e você fala, mas a largura é 1, mas a altura são 2. Aí você vai lá e você consegue, bom, aqui tá 1, então 1, 2. Então você consegue pensar a proporção também. É uns lances da hora. Tipo, sei lá, eu não consigo mostrar a câmera porque eu tô... Acho que não dá pra me ver. Tá dando pra te ver. Sabe, eu faço assim, ó, tipo, olha aqui, assim, assim, eu faço assim. Tem gente que faz com o dedão. Eu faço a pincinha. Aqui, aqui, aqui. Aí eu vou no papelzinho, dependendo. Caraca, um artista. Então, mas são ferramentas que cada um vai desenvolvendo para estabelecer essas relações de proporção, né? Cada um vai criando a forma que faz mais sentido para cada um. Às vezes é charme, às vezes é miopia também, tá? Às vezes é miopia. Cabe dizer que às vezes é miopia. Inclusive, sou. É verdade, gente. E, inclusive, é engraçado, nas aulas de modelo vivo, eu lembro que muitos míopes da nossa sala tiravam óculos. Porque às vezes complicava para ver o negócio como um todo, para não ficar vendo detalhe. Esse é um rolê que eu não sei se vocês, para quem não é míope, tem um rolê que eu não sei se vocês fazem, assim, mas é bom, quando você quer só silhueta, você vai lá e faz aquilo de, você pega e você dá uma apertadinha assim no olho, deixa dar uma, ou você dá uma abstraída, sabe quando você faz aquilo de dissociar? Aí você começa a ver as coisas só borrada e você vê a silhueta melhor. Uma dica também. Boa tarde. Boa tarde. Ainda falando sobre o que eu achei complicado, eu não sei se vocês estão comentando ainda, mas o que eu achei mais complicado foi olhar para o objeto real e tentar, mesmo sabendo que eu tenho que fazer ele, no caso as silhuetas, fazer muito realista, é olhar para ele no real e tentar reproduzir ele tal qual como ele é. Isso é muito difícil, porque eu prefiro fazer desenhos ou pinturas abstratas, eu não sei fazer e não gosto de fazer nada realista. Então, mesmo tendo essa predisposição para fazer algo tipo uma silhueta, é muito difícil, porque eu tento buscar, no caso, eu resgato todas as imagens, todos os símbolos que eu tenho do algo real. A minha foto é essa que ficou, a legenda ficou torta, que até além de ter ficado torto, a foto também ficou, já não bastasse. Aí eu tentei fazer primeiramente esse tubo de cola, no caso aqui, o que eu tô vendo é uma embalagem de uma cola, e por trás tem um caderno. E aí ele ficou mais realista do que eu queria que ele ficasse. No caso, eu não queria que ele ficasse na realista, era só a silhueta. Mas eu fui dando um pouco de profundidade, sombra, e aí eu fui percebendo que eu tava fugindo totalmente da proposta, da punta, da atividade. E aí eu tentei fazer um sofá por trás, que é a visão que eu tenho. Aí ele ficou um pouco mais próximo dessa silhueta. E eu tentei fazer ele, tipo, buscando as formas primárias. Por exemplo, o triângulo, o quadrado, o retângulo, sem fazer ele tão real quanto eu fiz o primeiro desenho. Aí os dois ficaram meio que fundidos em um só. Nossa, mas eu acho que teve dificuldade, mas você foi falando esses processos que você fez e dá pra ver, assim, bem, né? Uma coisa que você pegou bem, que foi que a gente tá falando bastante, é o tubo de cola, né? Ele tá mais grosso, dá pra ver que ele tá mais pra cima. Então, a gente fala muito de, eu não consigo fazer uma coisa realista, mas o quanto que o que é uma coisa realista, né? Quanto que ela precisa ser realista? Você conseguiu passar que é um tubo de cola, que ele tá na frente, e dá pra entender, agora que você falou, dá pra entender que é um sofá atrás, assim. Exato. E isso que importa. Eu não gosto da noção de realista, eu gosto da noção de convincente. Cara, eu tô totalmente convencida que é uma cola e um sofá, isso daí. 100%. E eu gostei disso que você falou das formas primárias, porque mesmo você não sendo muito da vibe de fazer coisas figurativas, é exatamente isso que une as coisas, as formas geométricas primárias, né?
O sofá, se você abstrair o sofá, ele vai realmente ser formado por formas geométricas, né? Quando você começa a fazer um esbocinho, você vai ali fazendo as forminhas dele. A mesa vai ter um retângulo, um círculo, depende da mesa. Então, o olhar já vai para essas coisas também, né? Das formas básicas, das linhas básicas. Então, não precisa se preocupar mesmo com detalhes. As coisas principais, assim, formadoras dos objetos são essas. Pateta muito louca. Grito. Pra quem não conseguir fazer silhueta, tudo bem, assim, tenta fazer outras também, e não tem problema, assim. Se você começou pela silhueta e depois você for adicionando detalhe, o exercício tá feito também. Tem uma amarela aqui que eu achei muito bonitinho, gente. Mas pensem em, tipo, pô, se eu adicionei detalhe e não precisava, talvez seja interessante eu tentar ficar só na silhueta, mesmo que ela me deixe desconfortável, achando que tá faltando alguma coisa, sabe? Pode falar, Clara, eu te interrompi, desculpa. Não, tudo bem. Eu só ia falar que tem um amarelo aqui que foi bem de fazer só silhueta. E aí dá para entender bem, assim, né, quais são os objetos mesmo sendo só silhueta. E é interessante tentar pensar assim também um pouco, se você foi de fazer mais detalhado, né? Dá para fazer os dois caminhos, né? Dá para você, se você fez mais silhueta, tentar fazer mais detalhe depois. Vocês tiveram dificuldade em fazer a linha um pouco mais precisa ou vocês ficaram tentando arrumar várias vezes as linhas que vocês fizeram por elas estarem mais expostas no desenho? Vocês sentiram essa necessidade de consertar alguma coisa? Eu confesso que eu apaguei algumas vezes. Eu não sei como consertei, como eu apaguei e fiz de novo, porque eu não gostei. Tudo bem. Vocês têm muita necessidade de usar borracha, gente? A Helena falou que ficou arrumando e passando por cima. Tem gente que apagou, que fez cabeludinho. Vocês têm medo de fazer a linha de uma vez só e deixar ela daquele jeito sem mexer depois? Parece que o mundo vai acabar às vezes. A Naira é viciada em borracha. Confissões. Ai, gente, tem uma coisa que é meio péssima, assim, mas tem uma coisa que acho que é muito bom também para treinar isso aí de ir coisa com confiança e aceitar que errou, é fazer com caneta. É uma dor. Os primeiros desenhos são uma dor, mas é uma prática boa, assim, para treinar, para ver isso, assim, de largar um pouco borracha. Mas é legal tentar isso com o lápis também, porque vocês vão precisar do grafite na prova, né? E também para, sabe, segurar a tentação da borracha. Tipo, deixa a borracha do seu lado, não pega ela. Pega ela quando realmente não tiver como mais arrumar aquele troço. Porque muitas vezes você fez um traço que parece que não tem solução, mas tem como você dar um jeito no desenho, com outra linha, com outra coisa, na própria folha. Por exemplo, vocês mesmos trouxeram aquela situação das achuras, né, para fazer aquela ênfase das figuras em volta. Isso é uma estratégia. Às vezes você erra um pouquinho um traço, você arruma com a achura. E por aí vai. Né? Nesse exercício, no caso, era de silhueta, então é meio difícil ficar ajeitando muito. E é bom que vocês gastam menos dinheiro com borracha. Gente, eu tô com uma borracha desde o começo da faculdade. Meu problema é outro, eu perco a borracha. Não é nem que ela acaba, eu perco. Teve um dia que eu esqueci ela na P6. Nunca mais voltou pra você, certeza. Não, eu achei. Achou? Posso dar uma dica também? Pode, Debs. Por favor. Eu acho que talvez vocês sintam muita necessidade de ficar indo e voltando no desenho, porque a gente tem muito essa noção na cabeça de desenhar coisas de observação para ficar parecido. Então, quando vocês colocam os traços no papel, vocês olham para o objeto e vocês percebem que não está parecido com o objeto que eu estou vendo, aí vocês sentem a necessidade de voltar e arrumar. Mas tem que pensar que os exercícios de desenho não são para as coisas ficarem parecidas, é para vocês entenderem como que o desenho compõe formas e volumes, sabe? Se você
observem o objeto antes de começar a desenhar. E aí, quando vocês... Essa dica de desenhar com caneta é muito boa. Quando vocês forem colocar o traço no papel, coloquem, olha, mas se não ficou igual, continua. Não tenta arrumar. Porque não é para ficar igual. É para entender a forma do objeto. E a linha que foi passada por cima várias vezes, ela vai perdendo a expressividade dela também, né? Uma linha que vai direto e uma linha cabeludinha que foi acalcada ali, elas se comunicam diferente para a gente na folha, né? Enquanto isso, estão falando dos gatos que comem coisas. Mas pensem sobre isso, assim, tá? Porque às vezes também a gente fica muito com a borracha ali do ladinho, esperando cada errinho acontecer, e tendo essa confiança e essa noção de que não precisa ser perfeitinho, igualzinho, a gente vai descobrindo o nosso próprio jeito de desenhar, que não tem que ser igualzinho. Desenhar é um estudo. Não vai sair obra-prima toda hora. Tipo, tanto faz obra-prima, foda-se a obra-prima, sabe? Não é momento para isso, sabe? As redações que vocês precisam escrever, vocês não pensam em lançar livro delas, né? Os desenhos que vocês fazem não precisam parar em museu, tipo, calma. São treinos, são processos de vocês. É para pegar confiança, né? É isso, treina para confiança, você falou, acho que é muito isso mesmo também. Você vai, para você dar confiança, e confiança não no que você está fazendo, mas também no que você está sentindo, assim, você sente que você está fazendo muita força, ou então você está fazendo muito reto. Acho que é bom também, exatamente quando a gente fala de aprender a fazer uma coisa sua, aprender a fazer aquilo que para você também expressa uma coisa que você tem vontade, assim, também, né? Tem que fazer um desenho de observação e um trabalho da faculdade. Já vou colocar essas dicas em prática. É nóis. É isso. Mais alguma coisa, gente? A gente passou um pouco do horário, né? As loucas. Só as loucas hoje. Então, esse exercício era mais simples e mais complexo ao mesmo tempo do que parecia. Era menos linha do que precisava e mais abstração e fritação de cabeça, talvez. Louco, né? A pessoa chega achando que vai... Não, tem que desenhar os negócios certinho. Ó, tem um objeto aqui, desenha certinho. A gente chega e pá, desenha a silhueta. Desenha tudo errado mesmo. Sente papel. Sente papel. Sobre isso também. Quer deixar o extra também? Aí a gente encerra? A gente deixa o exercício extra lá, será? Eu acho legal deixar para eles pensarem um pouco nesse. E Tá talvez bom. passar esse exercício em algum dos outros elementos da linguagem visual. Acho que pode caber um pouco de forma, alguma coisa. Volume, eu acho. Coloque o slide do que ficou sobrando. Qual? A última atividade aqui não vai dar tempo de passar. Vocês querem que eu mostre o slide? Acho que não precisa. É, isso que a gente tava falando, assim, talvez a gente pode resolver pra outra coisa. Tudo bem. Porque ficar pensando nesse é melhor, mas agora que a Carol falar é melhor, senão fica muita coisa. Tá bom já. Beleza. É isso, galerinha. Que acharam? Como se sentem? Deixa eu parar aqui. Ah, legal. Revigorado. Revigorado. Mas é bom mesmo fazer umas coisas práticas, assim, diferentes, assim, pra estudar umas coisas diferentes também, né? Nossa,